Os tribunais são frequentemente palco de disputas legais em vez de violência. No entanto, há momentos em que a situação toma um rumo inesperado e os presos descobrem que eles mesmos estão no centro das atenções de seu drama no tribunal. Aqui estão 5 condenados que foram mortos no tribunal. O caminho infeliz de David Paradise piorou ainda mais quando ele se envolveu em uma saga judicial. Essa é uma história fascinante de turbulência e violência no tribunal, que começou com sua prisão em dezembro de 2006, suspeito do assassinato de sua namorada, Aileen Pelt. O relacionamento deles durou apenas algumas semanas quando a tragédia ocorreu no banco de trás de um carro dirigido pela mãe de David, Deborah Paradise. Deborah afirmou que não ouviu o casal discutir até aquele dia fatal, mas, em um ato estranho, David esfaqueou fatalmente Aileen no pescoço, alegando que se não agisse primeiro, ela tiraria sua vida. Os eventos subsequentes foram ainda mais confusos. Insensível à gravidade de seu crime, Paradise obrigou sua mãe a levá-lo de Loy, onde estava na Califórnia, para um lugar a 15 milhas de distância, no condado de Amador, onde descartou o corpo sem vida de Aileen ao longo de uma estrada. Aqueles que souberam dessas ações ficaram surpresos com sua insensibilidade. A defesa de Paradise alegou que ele estava sob o efeito de metanfetamina durante o incidente. Ele foi capturado e acusado do crime, mas durante seu julgamento em 2009, a narrativa tomou um rumo ainda mais bizarro. Antes do julgamento, a mãe de David, Deborah Paradise, estava profundamente preocupada com a saúde mental do filho. Nas semanas que antecederam as audiências no tribunal, ela notou sinais de um possível colapso, como uma sensação de tristeza em seus olhos. Além disso, ela suspeitou que ele possuía uma arma de fogo, o que relatou às autoridades. No entanto, uma busca em sua cela não encontrou nenhuma evidência de arma, então suas suspeitas foram descartadas. Deborah afirmou mais tarde que essa demissão contribuiu para os eventos catastróficos que se seguiram. David Paradise testemunhou sobre a morte de sua namorada durante seu julgamento em março de 2009. No entanto, ele apresentou uma versão diferente de suas declarações anteriores, descartando seu argumento de que agiu em legítima defesa. Desta vez, afirmou que tirou a vida de Aileen porque achava que ela merecia não viver. Essa mudança dramática em sua história foi intrigante, e uma pausa foi ordenada durante o julgamento, presidido pela juíza Cinda Fox do Tribunal Superior do Condado de São Warren. Durante a pausa, Deborah Paradise deixou o tribunal aos prantos, expressando preocupações sobre a saúde mental do filho e falando contra ele tomar a posição. Durante esse intervalo, David Paradise fez seu movimento, atacando a juíza Fox com uma arma afiada não identificável. Ele esfaqueou a juíza várias vezes, causando uma grande comoção. Vários visitantes do tribunal tentaram interceder, mas foi o detetive Eric Bradley de Loy quem pegou sua arma e atirou em Paradise. Apesar de seus ferimentos, a juíza Fox foi evacuada com sucesso do tribunal em uma maca e se recuperou bem. David Paradise faleceu devido aos ferimentos de bala. Essa reviravolta inesperada deixou um rastro de destruição. A família de David, especialmente sua mãe Deborah e o irmão Aaron Paradise, foram dominados pela tristeza e declararam sua convicção de que a tragédia poderia ter sido evitada se as autoridades tivessem lidado com o declínio da saúde mental de David de maneira diferente. Aaron afirmou que seu irmão sofria de esquizofrenia paranoide, uma doença confirmada e bem conhecida, e que David não deveria ter sido chamado para depor em seu estado mental atual. Antes de continuar com o vídeo, não esqueça de se inscrever-se aqui no canal e de deixar seu like. Sua história começou na Alemanha, onde a polícia o identificou como um criminoso reincidente. Posteriormente, ele foi preso por estrangular uma criança e condenado à liberdade condicional. Poderia-se pensar que essa situação difícil ensinaria uma lição a Grabowski, mas suas tendências malévolas permaneceram. Alguns anos depois, ele foi preso novamente por crimes relacionados a crianças. Enquanto Grabowski recebeu inicialmente um tratamento leve no tribunal, as autoridades não foram tão misericordiosas desta vez. Ele estava prestes a cometer seu ato mais hediondo, preparando o cenário para um julgamento memorável. Marianne Barr, nascida em 3 de junho de 1950, foi a figura central desta história horrível.
Sua educação na Alemanha Ocidental foi difícil, com um pai violento e uma mãe que a abandonou quando era adolescente. Ela se tornou mãe aos 16 anos e teve que entregar seu primeiro filho para adoção. Aos 18 anos, teve outro filho, mas precisou desistir dele depois de ser atacada pouco antes do parto. Em novembro de 1972, Mariane deu à luz seu terceiro e último filho, uma linda menina chamada Ana. Mariane estava criando Ana sozinha e trabalhava como garçonete para sustentar ambas, mas sua vida permaneceu instável. As longas horas de trabalho no bar a mantinham longe de Ana, e vários conhecidos notaram que Ana frequentemente cuidava de si mesma, até dormindo no bar onde sua mãe trabalhava. A triste sequência de acontecimentos começou em 5 de maio de 1980, quando Mariane e Ana tiveram um violento desentendimento antes de Ana ir para a escola. A menina de 7 anos, com o coração partido e chateada, decidiu não ir à escola naquele dia. Klaus Grabowski, um vizinho do complexo de apartamentos, ofereceu a ela a oportunidade de brincar com seus gatos em seu apartamento enquanto ela alegava que iria para a escola. Quando Ana estava no apartamento de Grabowski, ele a agrediu por horas e, surpreendentemente, a estrangulou com uma meia calça de sua noiva, encerrando brutalmente sua jovem vida. Grabowski não escapou da punição. Quando sua noiva descobriu a realidade hedionda, ela prontamente chamou a polícia. Os oficiais descobriram o corpo sem vida de Ana à beira do canal e rapidamente prenderam Grabowski. Em 3 de março de 1981, o julgamento começou, com Grabowski tentando transferir a culpa para a criança que ele violentamente roubou do mundo. Ele disse que Ana tentou seduzi-lo, exigiu dinheiro e ameaçou expô-lo se ele não cooperasse. Ele se retratou como a vítima em sua história distorcida. Essa demonstração terrível de culpar a vítima enfureceu Mariane, que já havia passado por um sofrimento insuportável. Ela decidiu resolver a situação com suas próprias mãos. Em 6 de março de 1981, durante uma sessão judicial aparentemente normal, Mariane escondeu uma pistola Beretta calibre .22 em suas roupas. Quando viu Grabowski no tribunal, ela rapidamente disparou 7 tiros contra ele, 6 dos quais acertaram, culminando na morte de Grabowski. Um vídeo do tiroteio revelou a determinação de Mariane, que não expressou nenhuma emoção, mesmo quando outros tentaram detê-la. Ela não demonstrou arrependimento. Mariane recebeu uma pena de 6 anos de prisão por homicídio culposo, dos quais cumpriu apenas 3 anos. Ela faleceu devido a câncer de pâncreas em 1996 e foi enterrada ao lado de sua adorada filha Ana. Este incidente toma um rumo diferente ao se concentrar no caso de Slobodan Praljak, que tirou a própria vida durante sua audiência de sentença em 2017. Vamos entender como Praljak acabou sendo julgado e o que motivou a tomar medidas tão dramáticas. Slobodan Praljak era um croata bósnio nascido na Iugoslávia em 1945. Enquanto prosseguia seus estudos, tornou-se professor e dirigiu um negócio eletrônico, levando uma vida aparentemente convencional. Entretanto, durante a Guerra de Independência da Croácia em 1991, sua vida sofreu uma mudança drástica. Praljak juntou-se ao exército croata e ascendeu ao posto de general, adquirindo um papel fundamental durante o conflito. Contudo, sua liderança supostamente envolveu crimes de guerra, como ataques a casas, saques e agressões a pessoas. Ele também comandou um infame campo de treinamento onde homens bósnios enfrentaram brutalidade e maus tratos. Parecia que sua vida estava voltando aos trilhos quando publicou 25 livros. No início dos anos 2000, Praljak e outros 5 foram acusados de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPI). Ele foi indiciado por graves acusações, incluindo violações da Convenção de Genebra, leis e costumes de guerra, e crimes contra a humanidade. Essas alegações originaram-se de sua posição de alto escalão durante a guerra, quando muitas atrocidades foram atribuídas a seus homens. O TPI afirmou que Praljak coordenou esses crimes ou estava ciente deles, mas não interveio. O julgamento começou em abril de 2006 e continuou por cerca de 7 anos até que Praljak foi considerado culpado e condenado a 20 anos de prisão em 2013. Ele contestou a decisão, alegando inocência. Em novembro de 2017,
Um tribunal em Haia manteve sessões de sua sentença enquanto dispensava outras, mas a pena de 20 anos de prisão permaneceu inalterada. Surpreendentemente, ele já havia cumprido cerca de 13 anos de prisão, restando 7 anos até sua eventual libertação. Praljak, no entanto, opôs-se veementemente à decisão. Após o pronunciamento do juiz, ele fez um comentário impressionante no tribunal, bebendo um líquido de um pequeno recipiente marrom que carregava consigo e declarando: "Acabei de beber veneno." O tribunal ordenou que as cortinas fossem fechadas e Praljak foi rapidamente transferido para o hospital. Tragicamente, ele faleceu como resultado de uma insuficiência cardíaca. A morte de Praljak gerou várias questões, a mais urgente sendo como ele obteve o veneno. As verificações de segurança no tribunal são rigorosas, tornando extremamente difícil para qualquer pessoa trazer veneno para dentro. Apesar dos extensos exames, a fonte da toxina permaneceu desconhecida, deixando muitas pessoas perplexas. A morte de Praljak provocou uma série de reações. Alguns ex-juízes do TPI viram isso como uma tragédia, pois negou às vítimas da guerra a justiça que buscavam. Sua morte deixou um legado complicado e uma série de questões não resolvidas, lançando uma sombra sobre um capítulo já difícil da história. Imagine um criminoso morrendo em um tribunal após tentar agredir alguém durante seu julgamento por uma série de crimes violentos. Parece surreal, mas foi exatamente o que aconteceu no caso de Ângelo. A infância de Ângelo está parcialmente envolta em mistério, com poucas informações disponíveis. Sabe-se que ele tinha ligações com a Gang Tong, uma organização criminosa proeminente que operava em vários estados dos Estados Unidos, bem como na Nova Zelândia, Austrália e Canadá. O incidente que levou à sua morte no tribunal ocorreu devido a uma acusação de extorsão envolvendo 29 acusações contra 17 membros da gangue. Ângelo, que tinha 25 anos na época, foi citado nesta acusação que se concentrava no crime organizado. Ele e seus colegas enfrentaram um novo conjunto de acusações por seus supostos atos criminosos em 2014. A série de eventos que culminaram na terrível morte de Ângelo torna este caso particularmente intrigante. Primeiro, ele foi julgado em um tribunal recém-construído, que havia aberto suas portas apenas uma semana antes. Houve uma falha na comunicação entre o juiz e o marechal responsável pela segurança de Ângelo. De acordo com o FBI, essa falha foi crítica. Normalmente, os réus são algemados para evitar qualquer tentativa de causar danos, mas o novo tribunal não tinha coberturas de mesa que teriam sinalizado o status desalgemado de Ângelo. Muitos marshals não sabiam que ele estava solto. Ângelo aproveitou esse erro para executar um esquema arriscado. Enquanto uma testemunha depunha, Ângelo puxou uma caneta de seu assento e atacou a testemunha. Um marechal do tribunal interveio rapidamente, ordenando que Ângelo largasse a caneta. A testemunha conseguiu escapar para um lugar seguro, enquanto vários outros na sala do tribunal tentaram impedir o ataque. No entanto, o marechal da corte usou sua arma para conter Ângelo, disparando 4 tiros em seu peito. Ângelo foi levado ao hospital, mas faleceu devido aos ferimentos. Notavelmente, o marechal responsável não foi identificado nem processado por má conduta. A família de Ângelo abriu um processo de homicídio culposo contra o marechal e o Serviço de Marshals dos Estados Unidos, acusando-os de uso excessivo de força. Alegaram que os 4 tiros foram desnecessários, destacando que os 3 últimos foram disparados quando Ângelo já estava caído. O caso recebeu atenção nacional e, em 2018, um tribunal ordenou a divulgação do vídeo do tiroteio ao público, encerrando um período de 4 anos em que a gravação permaneceu inédita. Robert Sicks, o advogado da família, alegou que os 3 tiros finais foram excessivos, mas o juiz discordou e rejeitou o caso. Ele argumentou que Ângelo estava claramente tentando agredir a testemunha e que as ações do marechal foram necessárias para evitar danos, já que Ângelo tinha apenas alguns segundos antes de lançar seu ataque. A família decidiu não contestar a decisão, e o assunto gradualmente desapareceu da vista do público. O tiroteio no Tribunal de Atlanta em março de 2005 foi um episódio chocante e triste na história jurídica americana. Brian Nichols estava no centro desse terrível evento,
e suas ações naquele dia ecoaram muito além das paredes do Tribunal do Condado de Fulton, no centro de Atlanta, Geórgia. A história de Brian Nichols começa muito antes daquele dia fatídico. Nascido em 1971, Nichols teve uma vida difícil, marcada por um lar desfeito e desentendimentos com as autoridades. Apesar desses obstáculos, ele se formou no ensino médio e frequentou a faculdade por um breve período. Ao se envolver em atividades ilegais, especialmente crimes relacionados a drogas, sua vida tomou um rumo mais sombrio. Seu histórico criminal culminou em um julgamento em 2005. Em março de 2005, Nichols estava sendo levado ao Tribunal do Condado de Fulton para seu julgamento. Ninguém esperava que essa rotina se transformasse em uma cadeia de eventos terríveis. Nichols iniciou sua fúria dominando um vice-xerife, agarrando sua arma e tirando sua vida. Ele então se dirigiu ao tribunal e atirou no juiz-presidente Roland Barnes e na repórter do tribunal Juliane Brandoff. Ambas as vítimas perderam suas vidas no tiroteio. Nichols escapou do tribunal após cometer esses crimes hediondos, desencadeando uma grande caçada humana e deixando Atlanta em estado de terror e pânico. Nichols embarcou em uma farra de 26 horas que envolveu roubos de carros, mais tiroteios e uma situação de reféns. Ele conseguiu evitar a captura, instilando medo em toda a cidade. A ousadia e a selvageria de seus atos tomaram conta do país e dominaram as manchetes, enquanto as autoridades policiais corriam para prendê-lo. Seu reinado de terror chegou ao fim quando ele sequestrou uma mulher em seu próprio apartamento. Durante o confronto com a polícia, Nichols fez uma escolha inesperada, deixou sua refém ilesa e se entregou às autoridades. A motivação para essa rendição surpreendente permanece desconhecida. Alguns especulam que Nichols mudou de ideia, enquanto outros acreditam que ele estava cansado e reconheceu a inevitabilidade de sua prisão. O julgamento de Brian Nichols pelos crimes no tribunal foi um caso de grande repercussão que recebeu ampla cobertura da mídia. Em novembro de 2008, Nichols foi condenado por todas as acusações, apesar de suas alegações iniciais de insanidade. Ele recebeu múltiplas sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O tiroteio no Tribunal de Atlanta deixou uma marca indelével na cidade, nas famílias das vítimas e no sistema de justiça criminal. Suscitou preocupações sobre a segurança nos tribunais, uma vez que Nichols conseguiu obter uma arma de fogo dentro do edifício de justiça. Em resposta ao incidente, vários tribunais em todo o país aumentaram a segurança para evitar catástrofes semelhantes. Além disso, o caso trouxe à tona questões sobre saúde mental e o sistema de justiça criminal. A defesa de Nichols alegou que ele não estava em seu juízo perfeito quando cometeu os assassinatos, levantando questões sobre como o sistema judicial trata e examina pessoas com problemas de saúde mental. Obrigado por assistir esse vídeo. Agora na sua tela estão outros vídeos que já foram feitos nesse canal que estão na mesma pegada. Assista a esse, que falo sobre cirurgias plásticas que deram muito errado em famosos. Te vejo lá.